A gente fala que hoje a estratégia do negócio é a estratégia de sustentabilidade e vice-versa. Elas se confundem, elas se encontram, porque uma agora depende da outra 100%. As indústrias de alimentos cada vez mais focadas, como a indústria de combustível, na descarbonização, a indústria de alimentos muito focada também na redução das emissões. Olá pessoal, eu sou Gustavo Troiano, analista de agronegócio, alimentos e bebidas aqui do Itaú BBA e estamos começando mais um episódio do Itaú BBA Leader Talks. Hoje recebemos o Rossano De Angeli Jr., vice-presidente de agronegócio da Bunge na América do Sul e Country Manager aqui no Brasil, que movimenta a companhia rumo à agricultura sustentável e digital. Sob seu comando, a Bunge atingiu total rastreabilidade na cadeia da soja, expandiu o uso de blockchain para garantir transparência da origem até o consumidor e criou a Origio, com foco em agricultura sustentável de ponta a ponta. Seja muito bem-vindo, Rossano. Obrigado, Gustavo. Prazer estar aqui, poder falar com você e compartilhar um pouco das experiências e das iniciativas que a gente tem trabalhado na Bunge ao longo dos últimos anos. Obrigado. Perfeito. Então eu vou pegar esse gancho, Rossano, e começar com um pouquinho da tua carreira, né? Você construiu uma carreira sólida no setor do agronegócio e hoje lidera a operação da Bunge no Brasil. Quais foram os principais aprendizados, né, na tua jornada até aqui? Eu acho que quais têm sido os aprendizados, né? Porque acho que é constante e eu acho que trabalhar no agronegócio, especialmente nas duas últimas décadas no Brasil, que talvez não, acho que foi o país que mais se desenvolveu, que mais cresceu e que mais se projetou, tanto em volume quanto em capilaridade, quanto em sustentabilidade, enfim, acho que se tem um país ou se teve um país nas últimas 2 décadas dentro do setor para estar, acho que é esse país, né? Acho que vai continuar sendo. E para mim, acho que um aprendizado, ou os principais aprendizados que eu tenho tido é justamente que esse setor é uma grande engrenagem, né? Ele é um setor que te permite tocar o negócio, e quando eu falo tocar o negócio, é literalmente tocar o negócio. Você vai numa fazenda, você visita um produtor, você tem um escoamento, você tem um porto, você tem um cliente do outro lado do mundo, e ao mesmo tempo você tem uma política de risco, estratégia comercial, de risco financeira super crucial para a governança e rentabilidade do negócio. Então ele é muito completo, ele permite você flutuar dentro desses segmentos todos dentro do mesmo negócio, e sem contar os adventos recentes, né, da sustentabilidade, do digital, da matriz energética, do mercado de combustível, que tudo tem crescido muito ao longo das últimas décadas. Perfeito. E aí vou pegar esse gancho, né, do cada dia é um dia e desses aprendizados e tentar pegar com você quais são as principais prioridades da Bunge no Brasil hoje, né? E aí pensando principalmente na parte de originação de grãos, processamento de grãos, e como é que esses aprendizados se conectam com as prioridades que vocês têm hoje? Boa. Eu acho que ao longo dos últimos anos fizemos investimentos importantes em tudo que tange a originação, né? A gente é a empresa líder de originação no país. Temos crescido e a gente tem entendido ao longo dos últimos anos que seguir investindo no Brasil faz total sentido, né? Então, de ponta a ponta na cadeia no que tange a originação, fizemos aportes e investimentos importantes dentro do país, seja em capacidade estática, em silos pelo Mato Grosso, outras regiões, em portos, estamos agora inaugurando o TGSC, como na plataforma de originação em si, né? Nos últimos anos a gente investiu em parcerias minoritárias, em revendas espalhadas pelo Brasil, de fato aumentar nossa capilaridade de originação, e também fundamos a Origio, que é a nossa joint venture com a OPL, que é o nosso veículo de originação no Cerrado, né? Que permite a gente ter uma granularidade, uma capilaridade enorme de acesso ao nosso cliente, ao produtor, e ao mesmo tempo fornecer um serviço diferenciado, que é um serviço customizado de acesso, né? Que permite um olhar de ponta a ponta, desde o início do plantio à conclusão da colheita e da comercialização dos grãos. Com tudo permeando a sustentabilidade. Nos últimos 5, 6 anos, a gente teve um approach diferente para a sustentabilidade. Acho que é uma história longa que a gente pode conversar um pouco de onde vem, mas eu acho que principalmente nos últimos 5, 6 anos a gente entendeu que a sustentabilidade permeia essa cadeia de ponta a ponta, e que a sustentabilidade vira geração de valor. Ela vira geração de valor para o nosso cliente, para o produtor, bem como o consumidor que está na outra ponta. E o nosso trabalho é conectar
esses dois nichos, não nichos, né, os dois partes da cadeia pelo posicionamento estratégico que a gente tem. E aí, quando a gente pensa em toda essa personalização de serviço que vocês fazem para os clientes de vocês, como é que a inovação entra nisso? Você consegue dividir um pouco com a gente, né? Quais são os grandes projetos de inovação que vocês trabalharam nos últimos anos, que já foram implementados, né, ou que estão sendo implementados enquanto a gente fala aqui? São alguns. E aí é impossível separar um pouco a parte de inovação como também a parte de sustentabilidade, né? Porque lá atrás, quando a gente fez o compromisso, em 2015, de ter as cadeias livres de desmatamento a partir de 2025, ali a gente começou a entender que a gente precisava ter um sistema de monitoramento e rastreabilidade robusto. E ali a gente começa a namorar um pouco a tecnologia dentro do que tange a originação como um todo. E quando a gente fala de parceiros de tecnologia, a gente busca os parceiros chaves para cada etapa da cadeia e, de fato, a gente entra em parcerias normalmente como sócios minoritários. Foi assim na Vega, que é a nossa empresa parceira na rastreabilidade e no monitoramento. Foi com ela que a gente desenvolveu a plataforma, a Lyra, que a gente chegou em 100% de rastreabilidade nos diretos, né, nos fornecedores diretos em 2020, e o ano passado, em 2024, a gente chegou também nos indiretos. E anos depois, né, quando a gente entra no programa de agricultura regenerativa, que a gente pode falar um pouco também, a gente entrou em parceiros chaves, como a X-Farm, para fazer toda essa coleta de dados, a coleta e o cálculo das emissões, para fazer as análises nas fazendas, para dar uma escalabilidade dentro do nosso programa de monitoramento, rastreabilidade e emissão de carbono e mensuração para comercialização depois. E o que você falou no início também, blockchain, né? A gente, junto com a Just Token, também um parceiro, a gente entendeu que já que tem a rastreabilidade, tem o monitoramento, tem o programa de agricultura regenerativa, como a gente entrega um produto rastreável de ponta a ponta e com todos os atributos dentro desse produto para um cliente que está na Tailândia, que é o caso da CP. E aí a gente cria essa plataforma tokenizada que permite a gente rastrear de ponta a ponta e integrar os atributos. Perfeito, Rossano. E quando a gente olha para frente, eu acho que seria bacana ouvir de você quais são as principais tendências estruturais que você vê na indústria do agronegócio. Você mencionou das últimas 2 décadas, né, algumas respostas atrás, a gente começou a ver o surgimento do etanol de milho no Brasil, por exemplo, que mudou bastante a dinâmica, né? A gente mesmo tem estudado bastante sobre o tema. O que você destaca das principais tendências olhando para frente, né, que você consegue dividir com a gente? Olha, eu acho que são inúmeras, né? Eu acho que todos os consumidores, os grupos de consumidores e principalmente o grupo de produtores, eu acho que tem passado por transformações em função do que é novo ou do que é tendência dentro do agronegócio. Sem dúvida nenhuma, a indústria de combustível ela tem se transformado de forma tremenda, né? E seja no Brasil ou no resto do mundo, os mandatos de combustível e de troca de matriz energética, eles têm sido direcionadores muito importantes dentro do agronegócio. A gente tem visto cada vez mais indústrias petroleiras investindo no agronegócio e por alguma razão, e os mandatos, obviamente, validando esses investimentos, seja porque é o certo a fazer pela descarbonização ou porque também é, de fato, o negócio atrelado à sustentabilidade, como a gente falou. E o etanol de milho é um deles, né? Acho que, sem dúvida nenhuma, é um segmento que tem crescido e temos visto cada vez mais anúncios de usinas e claramente o mercado tem validado também com a crescente demanda e aumento do blending. Enfim, acho que é um setor que tem se consolidado. As indústrias de alimentos cada vez mais focadas, né, como a indústria de combustível, na descarbonização, a indústria de alimentos muito focada também na redução das emissões. Então, se você entra no site dos principais consumidores e clientes nossos da indústria de alimentos, todos têm melhores práticas, né? Troca de cadeia de suprimentos com X% de redução das emissões. Então, claramente, um olhar também muito voltado para a descarbonização. E a mesma coisa na indústria de nutrição animal. A gente também tem visto cada vez mais interesse de consumidores e clientes focados em rastreabilidade, em saber de onde vem, de onde compra e quanto reduz as emissões também. Ou seja, a gente está falando de uma agricultura, de uma economia de baixo carbono, né? E o mundo está indo para essa direção. E aí eu vou pegar essa tua última fala e fazer uma provocação aqui. Parece que tem muito potencial no Brasil, né, na cadeia agro como um todo.
qual que é o desafio que precisa ser superado para a gente destravar esse potencial, na tua visão? Tem algum desafio que você conseguiria nomear que talvez seja o gargalo ou alguns gargalos que você nomearia para a gente chegar lá nesse mundo, né, mais otimista que a gente está vendo aqui, olhando para frente? Olha, eu acho que tem esses mitos mesmo, né, de que, né, o Brasil é o país do desmatamento, o Brasil é o país das más práticas, quando na verdade é totalmente o oposto, né, e de que o consumidor não quer ou não precifica valor ou não vê valor nas boas práticas. Acho que o nosso programa de agricultura regenerativa está vindo para derrubar esses mitos e para fazer com que a gente ganhe confiança de investir cada vez mais. E não é só a Bunge investindo, são os nossos parceiros investindo juntos, né? A gente começou com o nosso programa de agricultura regenerativa em 250 mil hectares, estamos em 345. A gente entra nesse programa pagando um prêmio para o produtor, ou seja, ele já recebe um prêmio para fazer parte do programa, porque a gente entende que tem um valor de entrada. Como as práticas já são muito boas e a gente certifica dessa forma, a gente mensura, calcula, a gente entende que tem uma conexão direta na outra ponta, e tem acontecido. Então o produtor já está sendo remunerado pelas práticas que já faz, e ao mesmo tempo, eventualmente, com o nosso diagnóstico, pode investir e ainda melhorias para continuar sendo monetizado. Então acho que agora é a sequência, né? A gente investiu cerca de 20 milhões de dólares nesse programa. E conforme nos últimos 2 anos a gente foi ganhando confiança, a tendência é que a gente vai continuar colocando dinheiro nisso e que novos parceiros também vão continuar investindo no nosso programa. Então acho que a tendência está aí, como a gente falou, né? Agora é dar sequência e numa escala maior, né? E é o que a gente acredita, que vai ter demanda para suportar essa escalabilidade. Bom, Rossano, perfeito. Acho que a gente tem discutido bastante sobre ESG, né, ao longo de todas as respostas. Seria bacana ouvir de você os principais destaques que você, né, consegue levantar aqui para a gente sobre a trajetória da Bunge recente, ou enfim, que você tem participado aí no presente. Bom, acho que a Bunge está fazendo 120 anos esse ano no Brasil e a gente tem uma fundação que também completa 70. E tem sido uma jornada bastante positiva e produtiva essa combinação Bunge e Fundação. E de 3, 4 anos para cá, a gente, quando direcionou a estratégia da companhia, ou quando a gente visualizou que a estratégia da sustentabilidade estava tão próxima com a estratégia do negócio, como a gente falou antes, a gente entendeu que a Fundação também poderia ser uma extensão dessa estratégia, obviamente com âmbito voltado para o social também, com a inclusão produtiva, com a economia de baixo carbono, que é o que a gente acredita e boa parte das iniciativas que a gente está fazendo, e com a segurança alimentar. Então tem sido bacana, a gente tem alguns projetos importantes e bem sólidos. A gente tem o projeto Semeia, que é basicamente promover as melhores práticas, né, trabalhar na agricultura de baixo carbono, mas com esse cunho de inclusão produtiva, né, de responsabilidade social e para o pequeno agricultor. Ele tem algumas vertentes que a gente trabalha e pulveriza ele. A gente tem 2 trabalhos muito importantes com os povos indígenas, né? O primeiro deles é que a gente fez uma parceria com o IBAMA, a gente basicamente para combate de fogo, de incêndio. Então a gente está capacitando 40 brigadas indígenas com 6 ou 7 kits de drones para justamente dar a capacitação para eles serem independentes em caso de combate a incêndio. A gente tem o projeto de reflorestamento. Na semana passada a gente foi com o BNDES, a gente assinou uma parceria com o BNDES do projeto Florestas Vivas, Terras Indígenas, até 2029, são 10 milhões de reais que Bunge, BNDES, Agrícola Alvorada, um parceiro nosso, estamos investindo para reflorestamento de terras indígenas. Então acho que a Fundação, ela talvez personifica um pouco a nossa estratégia de negócio junto com toda a responsabilidade social e alimentar que a gente tem no país e no mundo, de certa forma. Perfeito, Rossano. Muito obrigado. A gente vai chegando ao fim aqui. Queria agradecer em nome de Itaú a tua presença. Muito bacana o papo. Eu que agradeço. Obrigado do convite, sempre às ordens. Obrigado. Bom, pessoal, chegamos ao fim de mais um episódio do Itaú BBA Leader Talks. Para acompanhar os próximos episódios, podem acompanhar nossas redes sociais. Muito obrigado.